Paz, meus irmãos, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou aqui, né, na chácara aqui em Valinhos, estou vendo um pôr do sol maravilhoso, eu vou mostrar para vocês no final. É uma alegria estar aqui com vocês falando, né, e conversando de novo sobre o que Deus tem feito aqui conosco. E eu quero começar, na verdade, agradecendo as orações, agradecendo o cuidado que os irmãos estão tendo com a minha vida, em especial o grupo de Limeira, né, se dedicou ali a escrever mensagens de apoio, mensagens de carinho para mim aqui. Eu amo vocês todos, né, que estão ali no grupo, que estão me acompanhando, que estão perguntando como estão as coisas aqui, e podem continuar mandando mensagem. Se Deus falar com vocês alguma coisa, compartilhem comigo também, para a gente ir orando, né, e ir caminhando juntos nessa jornada. E eu quero passar um relato breve aqui do que Deus trabalhou nas nossas vidas nessas 2 semanas, né. Eu estou gravando esses vídeos mais ou menos uma vez a cada 15 dias. Na semana passada, né, a gente iniciou a semana com aulas com o professor Abnério Cabral, e a nossa matéria ali era disciplinas espirituais. E é muito interessante, né, porque foram 2 semanas onde a gente tanto experimentou como a gente estudou muito o contato da experiência com Deus e o contato em relação à presença de Deus e à presença de Cristo, mais propriamente dito, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então a gente começou estudando, né, os encontros dos homens de Deus na palavra. A gente passou a estudar também, né, mais para frente, Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas eu vou chegar lá. E a gente também pôde experimentar muito disso nesses dias, né? Então a gente estudou essas disciplinas espirituais, estudamos as meditações, estudamos todas essas questões, né, da meditação na palavra, a oração, o jejum, né? E também praticamos, né, um pouco da questão da profecia nesses momentos mais coletivos, né, nos devocionais coletivos, na oração coletiva. Depois a gente teve um período ali no fim de semana que conectou com essa semana, onde a gente teve um período com um casal da Jocum. Esse casal da Jocum, eles treinaram algumas peças, né, de teatro com a gente, e a gente pôde conversar ali um pouco sobre evangelismo e um pouco sobre aquele aspecto prático, né, do evangelismo. Ouvir um pouco deles, né, passaram ali por mais de 60 nações, então é um casal ali com um testemunho muito profundo no Senhor, e a gente pôde beber um pouco disso nesses dias também. Isso foi muito especial para nós. E em último lugar eu queria comentar um pouco sobre o professor Horácio, que falou de uma matéria que eu considero aqui de suma importância, né, para a gente, para a nossa caminhada de fé no geral. E eu estou me referindo aqui à matéria da primazia de Cristo. Eu vou comentar um pouco sobre isso mais para frente, mas a primazia de Cristo foi uma matéria muito especial para nós aqui. A gente vinha estudando sobre a presença de Deus, estudamos sobre a pregação da palavra de Deus para os perdidos, né? Mas nós, nesse tempo também, tivemos um momento, né, para olhar para Jesus. E foi um momento muito especial, porque a gente conseguiu, além, né, de ter essas aulas e meditar de forma teórica nesse assunto, a gente conseguiu também experimentar muito da presença de Deus nesses dias. Então a gente teve aspectos muito práticos da presença de Deus aqui, né, momentos de devocional coletivos, momentos de devocionais, né, mas não só individuais, mas momentos de devocional ali que a gente pôde buscar o Senhor juntos, né, em momentos onde o Senhor nos moveu a assuntos específicos, momentos onde o Senhor nos moveu a orar sobre pessoas, momentos onde o Senhor nos moveu a buscar mais Ele, né, ali coletivamente, a adorá-lo, né, e as aulas evocavam muito isso, porque a gente estava ali falando sobre a primazia de Jesus, que Jesus era soberano, é soberano sobre todas as coisas, e a gente tinha muito desejo, tem esse desejo muito de adorar Jesus, né, depois de ouvir essas coisas. E foram semanas ali muito profundas na presença de Deus. Então foi muito bom, né? Fora isso, de forma mais prática, né, a gente, com todos esses professores passaram por aqui, a gente teve tempos práticos com eles aqui na sala dos meninos, a gente chama isso de resenha, né? E a gente consegue pegar, né, ali conselhos mais práticos da vida em relação à juventude. A pergunta que a gente costuma fazer, né? O que você faria, né? Para que conselho você daria para o seu eu de 18 anos, né? Ou de 20 anos, que é a nossa idade aqui, da maioria dos participantes.
e normalmente a gente sai dali muito edificado, muito abençoado. E esses momentos têm sido muito, muito proveitosos. Obviamente, gente, esse é um brevíssimo resumo. Tem muitas coisas que acontecem em 2 semanas aqui, que é muito difícil colocar em um vídeo só. Mas como eu falei, eu incentivo vocês a me procurarem, né, perguntarem sobre mais detalhes, sobre o nosso dia a dia aqui. Eu comentei um pouco sobre isso no vídeo anterior. Para quem não viu esse vídeo, pode conferir aquilo depois, né? E eu vou deixar, né, aqui no card em algum lugar para que quem não assistiu poder assistir. E eu queria comentar um pouco hoje com vocês. Minha proposta também é sempre trazer uma palavra, trazer uma reflexão para você, né, que está assistindo, para que você seja abençoado e receba um pouco do que Deus tem trabalhado na nossa vida. E o que eu quero conversar vem muito no sentido, né, da palavra que a gente recebeu e da medida que vemos recebendo aqui sobre a primazia de Jesus, né, e no fim de semana agora a gente estava no igrejar, né, com a igreja aqui de Valinhos e passando um tempo com a igreja aqui de Valinhos, e nesse período foi muito legal porque a gente conseguiu, né, a pessoa, tá acontecendo um monte de coisa aqui, né, em volta aqui, a gente tá no lugar mais público aqui, mas vocês não tem problema. Então a gente pôde, nesses dias, olhar um pouco mais para a primazia de Jesus e Jesus como soberano de todas as coisas. E quando a gente pega aquele texto de Colossenses 1, né, que a gente estava no igrejar lá em Valinhos, e o Horácio, né, Vieira, estava de Brasília, que trouxe essa aula para a gente também, pregou lá em Valinhos, compartilhou um pouco sobre a questão da primazia de Jesus Cristo. Em cima desse texto de Colossenses 1, né, aqui pra gente deu a aula, né, de Gênesis, Apocalipse, falando da revelação de Jesus ali no caminho de Emaús, né, no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, através da revelação dos Evangelhos, e também de Paulo e dos outros escritores ali dos Evangelhos e das Epístolas. Mas a gente pôde meditar em algo que eu considero muito importante. A igreja ali que estava em Colossos, uma igreja que era muito marcada por heresias que estavam surgindo daquele momento, né? Então a gente tinha o gnosticismo que estava surgindo, né, com a questão da adoração a anjos e a questão da elevação espiritual, né, e também da superioridade do espírito sobre a carne e outros tipos de heresia, como os judaizantes. E é interessante a gente observar que qual foi a resposta de Paulo a essas heresias? Qual foi a resposta de Paulo a essas questões? A resposta de Paulo para esses irmãos, né? E a resposta de Paulo para os irmãos lá em Hebreus, por exemplo, que eram irmãos que se preocupavam ali também, né? Estavam sofrendo com a questão dos judaizantes ali, do autor dos Hebreus. Como esses autores resolveram essas questões nas suas cartas? Eles resolveram isso através da primazia de Jesus, revelando Jesus como Deus. É assim que eles resolveram. Irmãos, a gente vive em uma geração e cada vez mais surge a tentativa, né, de uma diminuição do evangelho e tentar trazer o cristianismo como só mais uma perspectiva sobre Deus, ou trazer o cristianismo sobre só mais uma religião. E a gente tem que tomar muito cuidado nesse aspecto, porque Jesus não era só mais uma religião, Jesus não era só mais um filósofo, Jesus não foi mais um grande mestre, Jesus era Deus, Jesus é Deus, era, é e há de vir. Jesus é o eu sou. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas. Jesus é aquele que tem a primazia sobre todas as coisas. Jesus é aquele em quem habita a plenitude de toda a divindade. E é esse Jesus que a gente adora. Não um Jesus que foi outro mestre como Maomé, como Gandhi, como outros mestres que tivemos na humanidade. Não. Em Jesus habitava toda a sabedoria. Em Jesus habita a revelação e a imagem de Deus. E esse é o nosso combate, e talvez essa seja a palavra mais importante de todas as gerações, mas hoje mais do que nunca talvez essa seja uma palavra que deve ser levantada. Jesus Cristo é o Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso. Jesus é Deus. Ele tem a primazia e a soberania sobre todas as coisas. E nós, o que nós faremos, né? Além de pregarmos sobre isso, a nossa vida
deve ser pautada em Jesus como Senhor. E a nossa busca na leitura das Escrituras, nas devocionais, nos momentos com Deus, deve ser pela revelação de Jesus como Deus, de Jesus como Senhor, de Jesus como Rei sobre todas as coisas. Meus irmãos, que precioso é experimentar disso aqui. Acima de tudo aqui nos seguidores, acima de qualquer aula, acima de qualquer reflexão que a gente possa fazer, nós aqui temos experimentado e buscado de Jesus como Deus e buscado mais revelação de Jesus como Senhor. Isso tem sido maravilhoso, isso tem sido precioso para nossas vidas. E eu espero que esse vídeo tenha sido precioso e tenha abençoado a vida de vocês também. É uma alegria estar falando com vocês. Novamente agradeço muito a oração dos irmãos, agradeço muito os pensamentos, né, e as mensagens que os irmãos têm enviado para cá. E que em nome de Jesus vocês conheçam mais Jesus como Deus, vocês possam experimentar Jesus Cristo como Senhor e Jesus Cristo como a revelação máxima que nós podemos ter e a revelação da imagem do Deus vivo. Esse é Jesus, soberano sobre todas as coisas. E é esse Jesus que a gente quer adorar aqui, é esse Jesus que a gente veio buscar aqui nos seguidores nesses 5 meses, e é esse Jesus que eu espero que te acompanhe a cada dia aí. Obrigado, fiquem com Deus. Vou deixar uma imagenzinha do pôr do sol com vocês, e aí a gente fica junto, tá bom? Grande abraço de nós todos aqui, e espero que vocês continuem lembrando de nós nas suas orações. Grande abraço. Uai.